ou não, vambora para o vídeo. Em 4 jogos disputados, né? O resultado foi péssimo. Eu acho que tinha uma armadilha nesse jogo. Talvez o confronto mais importante da semana. É muito difícil dizer isso, né? Para mim era, como eu disse antes, na minha opinião, antes do jogo acontecer, para mim o jogo do São Paulo era com a Portuguesa e não contra o Palmeiras. Mas nada disso justifica o que aconteceu em campo, porque o time que o Crespo escalou, na minha visão, Valentim, depois de um dia em que a gente acordou às 6 horas da manhã, com o promotor chamando o São Paulo de o Morumbi de calça-níquel, um templo sagrado, isso talvez tenha sido a maior ofensa que o São Paulino recebeu na vida dele. É um lugar sagrado onde os jogadores, como o Renan, treinadores e, sobretudo, os torcedores, porque o Morumbi é do torcedor, né? Não é de Cartola, não é do presidente. Talvez seja a maior ofensa. Então, 6 da manhã começou assim. E era dia de jogo. E aí teve a renúncia dos Casares via Instagram. Aí saiu o Dedé, saiu o Carlos Magno, deu lá com o Gabriel metendo bala. Gabriel já. Estamos aqui no Morumbi, tal, não sei o quê, vai um, vai outro, vai outro. E aí eu acho que muita gente foi ao jogo com uma esperança de. Uma esperança não, com uma perspectiva diferente, com um novo ar. Depois do que aconteceu do São Bernardo para cá, porque o São Bernardo já foi um desafio. Mas aquele senso de urgência, se não ganharmos, nós vamos cair, não existiu ontem. E contra o São Bernardo, que precedeu o impeachment, tinha menos gente, tinha mais chuva, mas já tinha uma pista que esse time no 4-2-4 maldito, que o Renan também não gosta, não ganha de ninguém. Esse time com Luca, Ferreirinha, Lucas de 10 e centroavante, não ganha de ninguém, nem do Ibrachina. Né? Aliás, ele não ganhou do São Bernardo, ele só ganhou do São Bernardo quando entra Luciano, entra Paulinho, entra Bobadilha. E ontem não tinha nem o Arboleda, nem o Sabino, nem o Wendel, nem o Danielzinho, nem o Tapia. Então o São Paulo estava jogando com 2 veteranos na zaga, 2 veteranos no meio para frente. Não dá para ganhar esse. E ainda teve esse erro último do Crespo para. E eu acho que, mas o pior de ontem para o torcedor do São Paulo não foi nem essa derrota horrível e tudo mais. Foi a forma como ele foi tratado na porta do estádio, não conseguia entrar, cara. Parece sabotagem, o torcedor do São Paulo não merece isso. Então, depende. Parecia sabotagem. Eu acho que contra o Palmeiras vai o time que jogou contra o Palmeiras, Renan. Lá no jogo do Ramon Abate Abel. E não tem que ser diferente. A estrutura. Só que em vez de Pablo, que não tá jogando absolutamente nada, Danielzinho, Marcos Antônio Bobadilha, Luciano e Tapia. É isso, 3 zagueiros. É assim que tem que jogar contra o Palmeiras. Mike, agora, Enzo, ou Wendel. O Enzo ainda acho que ainda não. O Wendel volta, tá? O Mike, talvez. Mike e o Wendel, que tenha, né, profundidade para atacar pelo lado. O São Paulo sabe jogar desse jeito. E é isso que você fala. Só tem um armador. E não é o Lucas, é o Pedro Ferreira. Né? E também não. Eu acho que ontem o Pedro Ferreira treinou de titular na segunda-feira, né? No pós-Corinthians. E talvez pelo fato do Lucas não jogar no sintético, o Lucas jogou ontem. Acho que nem vai ser relacionado com o Palmeiras. Eu também estou preocupado com isso, mas é uma. Eu acho que o jeito, esse tipo. Você falou do São Paulo não conseguir ser agressivo. Aí tem uma coisa do campo, do sistema e uma tese do meu irmão, que eu adoro. O meu irmão, acho que ele é aquele cara, ele não trabalha no jornalismo esportivo, mas ele, filha da mãe, entende mais de futebol que eu. Fico pé da vida com isso, cara. E ele tem uma tese que para mim faz todo sentido. O esquema de 3 zagueiros é muito melhor para você jogar em casa do que fora. O esquema com 2 pontas é muito melhor para você jogar fora do que em casa. Por quê? Porque o adversário te dá mais espaço fora de casa. E você tem espaço para contra-ataque com os caras do lado. Isso. Em casa, você não tem espaço para jogar pelos lados do campo com 2 pontinhos que não sabe jogar. Não dá. De fato, seu irmão é muito inteligente nesse sentido. E o Crespo não teve essa leitura contra o Corinthians, quando no segundo tempo o Corinthians tem mais a posse de bola, sem lá muita criatividade, criando muita chance, mas o São Paulo baixou a linha e tava ganhando, tá tudo bem, é uma estratégia, só que você não tinha os jogadores para puxar o contra-ataque. E ontem era, por exemplo, talvez para 3 zagueiros, mas daí eu também entendo que o Crespo, né, gente, é aquilo. Ontem, o Paulinho foi super importante contra o São Bernardo. Ontem ele não tinha o Paulinho, talvez o Paulinho entrasse, não Tapia, do lado direito, certo? Então, fica esse negócio. O Mike sentiu, não podia ir para o banco.
Talvez se ele tivesse o Mike, ele colocasse o Mike no lugar do Cedric, não aquela aberração que ele fez. Tem isso também. É um cobertor curtíssimo e o técnico tem que errar pouco, porque o time é ruim, cara. É muito limitado. Então, essa circunstância, ela deixa... O treinador tem que errar o menos possível. E o espaçamento do 4-2-4, com 2 volantes que só marcam, Lucas de 10 e 2 pontas que não estavam recompondo, é uma coisa nojenta ver o time do São Paulo ontem de cima do... Mas não mudou, Arnaldo. Não mudou depois que entrou o Marcos Antônio no lugar do Negrutti. Claro que não. Do ponto de vista do desequilíbrio, do espaçamento do time. Ficou dividido em 2. Só melhorou quando saíram Lucas e um dos pontas. Aí entrou Pedro Ferreira, que é um meia ponta, e o Luciano que consegue... O Luciano não é meia, mas ele recompõe mais que o Lucas. Ele não divide o time em 2, né? Então aí deu uma melhoradinha, mas daí o Crespo destruiu a melhoradinha em uma machadada só. Nunca mais, vamos fazer um tratado, nunca mais jogar com Lucas de 10, Lucas e Ferreirinha. Pelo amor de Deus. Qualquer outra formação é mais plausível de você ganhar um jogo de futebol. Parecido, talvez, essa formação encarou o Corinthians, eu só não deixaria o Maia. Eu gosto da ideia do Negrutti primeiro volante, cara. Para mim ele foi assim mal testado ontem, porque ele jogou do lado do Maia e aí eram 2 para a mesma posição que não precisava de alguém mais avançado. E aí os dois ficaram ali batendo cabeça, ficou uma situação ruim para os 2 jogadores. O Lucas pelo meio não dá, né? Tem que ser uma dupla ali. Eu faria o meio de campo, cara, Negrutti, Marcos Antônio e Danielzinho. Eu faria esse trio. Mas aí depois dos 3. Faz então 3. O Cedric na direita, na esquerda pode jogar o Wendel, a zaga Arboleda e Sabino, que seja, pode ser ali, cara, com essa formação. Aí faria esse trio de meio de campo, e aí você tem que abrir os alas. Para mim seria Luca, Ferreirinha e Tapia. Pode deixar Meu um Deus jogo do mais céu, aberto ali. sem Luciano, com 2 pontos, eu vou embora. Vou sair da live. Vou ter que sair da live, desculpa, não aguento. Não, assim, ainda tem o Bobadilha, que tá jogando bem. Não acho que o Bobadilha vai jogar, na minha visão, né? Não começou. O Luciano vai jogar. O Bobadilha e o Luciano, que não começaram ontem, vão jogar. Imagine, são titulares. Talvez sejam os 2 principais titulares do time do Crespo hoje. Então, eu acho que vai com mais parecido contra o Corinthians, como disse o Gabriel, mas com alguém no lugar do Lucas. E espero que seja um zagueiro. E na esquerda seria de quem? Nicolas ou Wendel? Cara, eu adoro o Nicolas, cara, mas adoro mesmo. Eu acho que ele fez um primeiro tempo ontem soberbo. Pena que não, ele vai ficar marcado pelo pênalti cometido, que foi uma cagada do técnico, na minha opinião, não foi dele. Sim. Mas é um jogador muito interessante, mas para a experiência, descansado. Agora, com um pouco de jeito, eu colocaria o Wendel. E falaria, Wendel, você lembra o último jogo em Barueri? Com 10 minutos você caiu na trave lá e ficou falando, estou passando mal. Tal. Hoje você vai até o fim. Vamos combinar, Wendel? Você vai jogar hoje 90 minutos. Pela primeira vez esse que jogou no São Paulo. Lembrar que você é jogador da seleção, do Porto. Então hoje você vai até o fim, beleza? Daí quando o Corinthians no primeiro lance ele me toma cartão. Pois é. E toda hora chegando atrasado, toda hora. É complicado. E o Nicolas entrou bem lá na fogueira Itaquera, não entrou? Entrou bem. Eu falo pela questão dele estar descansado, ele nem pro jogo ele foi ontem. E do lado direito, na linha de 4, para mim tem que ser o Cedric. Na linha de 4. Então, já jogou ontem, tem que ser, para mim, linha de 3 com o Mike. Deixa ele lá para passar. Exato. Mike, você vai jogar em cima do Piquerez, desce a porrada nele, vai desce a porrada nele. Acaba com a vida desse cara, irmão. Eu falo isso. Arrepia o cara. E é importante ter o Lucas Ramon para esse Paulistão. Aí eu fui ver o nosso noticiário do UOL hoje, que o Flamengo mandou 40 milhões de euros para ter o Paquetá do West Ham. E o São Paulo não consegue pagar 80 mil euros para liberar o Lucas Ramon do Mirassol, entendeu? Então, esse é o tema para a próxima live, Valentim. Como fazer futebol sem dinheiro, né? Começando o Brasileirão, porque vai suceder São Paulo e Flamengo. Porque há 18 meses o São Paulo não reforça efetivamente o seu time de futebol. Só com jogador em final de contrato. Isso não existe. E final de carreira. Não, em final de carreira. Não existe isso. A gente não confia mais no FIDIC, né? Nessa marra do Casares, não confia em nada que foi feito pela gestão Casares. A gestão Casares paralisou o futebol enquanto todos os outros clubes estão investindo. O Vasco contratou 2 caras que o São Paulo queria. O Vasco. O Grêmio contratou um cara que o São Paulo queria. E assim por diante. O São Paulo não consegue pagar pelo empréstimo do Lucas Ramon, né? Tá tentando agora a grana do Rodriguinho, do Bragantino, que é à vista, que o Corinthians não paga. Vai dar também para outra live. Alisson lá dá de graça, dá caridade pro rival. Que não quer pagar no ano que vem. Isso não existe, cara. Não existe. Ou paga. São Paulo não vai aceitar. São Paulo não vai aceitar esse modelo. É isso aí, Valentim. Não tem que aceitar mesmo.
pega o grana do Bragantino, que se paga em dia, e faz alguma contratação aí, né? Consegue alguém, pega a grana do Rodriguinho e dá uma entrada aí na contratação de alguém. O PVC falou que se colocou acima da instituição, né? Tem se colocado acima da instituição. Porque ninguém controla, ele assumiu o controle, né? Sim, mas eu entendi o ponto do PVC a partir do momento em que, sem ninguém para comandar a instituição, ele com pouca história no São Paulo, vai se colocando num papel que não é dele e que o fragiliza. Isso né? sim. Isso sim. Agora, meu caro Fábio, ele está falando sobre as comparações com o Corinthians, mas o que vai acontecer agora? O cenário, né? O cenário é que o que está acontecendo fora de campo, todo dia tem uma história nova, daqui a pouco isso vai entrar numa fase que não vai ter grandes novidades. Vai estar lá o Ministério Público investigando, vai descobrir uma outra coisa e tal. A turma que estava lá tungando o clube já está caindo fora, a Mara Casar já saiu, o Douglas Schwartzman está desaparecido, o Casares renunciou, o Carlo Magno foi embora, o Dedé lá do Social também saiu. Daqui a pouco a torcida, onde eu quero chegar, que daqui a pouco a torcida do São Paulo não vai mais ter foco para comemorar isso aí. Agora estamos limpando. Daqui a pouco o assunto vai ser o campo, que é isso, mais ou menos isso que o Arnaldo está falando, né? Tem uma hora que as notícias, entre aspas, boas fora de campo, estamos investigando, vai mudar, isso aí vai meio que cessar, ou vai ficar num terreno meio de limbo ali. São os amigos do Massa, né? Vamos lá, vou lá renovar o sócio torcedor, vou ao jogo, aí não consegue entrar, toma uma pancada, aí daqui a pouco esse espírito, porque esse espírito de socorro e ajuda, vamos lá, sei bem o que é, né? Que até 2014 eu vivi isso na carne. Sim. Né? Eternos palestrinos, gente que queria ajudar, gente que ficou sócia, gente que hoje é conselheiro, gente que quis entrar no clube, gente que queria tirar o clube da mão do Mustafa de qualquer jeito. E faz como? Você tem que seguir um rito, né? Comprar um título. Né? E ajudaram. Ajudaram muito. A Arena saiu por causa desses caras novos, entendeu? Que entraram no clube. Do seu jeito, cada clube vai buscar a sua solução, mas isso, quando o amor da gente está em perigo, a gente desperta esse sentimento. Esse é o ponto. E vai ser ali, e vai ser nesse momento que o São Paulo vai precisar, e aí vai ser urgentemente ligar algo que o Arnaldo falou, que é o senso de urgência. E aí a gente volta para a comparação do Corinthians. Mas no ano onde tudo aconteceu, caso vai de Bet, abertura de impeachment contra o Augusto, o transfer ban. O transfer ban veio um pouco depois, mas o ano onde tudo implodiu, que é o primeiro ano da gestão Augusto Melo, o que quase aconteceu com o Corinthians? Quase foi rebaixado. O Corinthians era dado como rebaixado até faltando 9 rodadas, até a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians seria fatalmente um dos rebaixados. Foi ali que, até mesmo internamente, o Corinthians falou, vamos segurar aqui o processo de impeachment, vamos segurar aqui, vamos segurar colar, por quê? Tá refletindo no campo. Temos um time que precisa ser salvo. E aí o cara ia vender 30% de Cotia para quem? Para o Marinax, para Galápagos, para o sócio ou para eles mesmos, né? O cara ia vender 30% da coisa mais valiosa do São Paulo. É um desqualificado. A situação agora, as coisas específicas, as denúncias, como disse o Massini, ele vai se defender fora do São Paulo por outras coisas. Ele já colocou em risco todo o São Paulo nesse momento, esportivamente, a questão da dívida, os contratos longos. O cara ia vender, o projeto dele era vender 30% da base do São Paulo. Com essas pessoas que a gente está vendo aí no comando. Seria um crime, cara. E possivelmente irreversível. E, de novo, toda vez lá que o Pedro Ferreira entra, dá um passe, ou o time ganha um jogo na Copa São Paulo, o Alan Barcelos está... O São Paulo tem que falar, ufa, porque esse cara ia vender 30% da base do São Paulo, cara. Esse era o projeto final. Foi aí que a base de sustentação política... Não, isso não. Aqui não. Porque tem algumas coisas que só caiu por causa disso, mas assim, como a gente sabe como é que é o impeachment, né? O impeachment é motivado, as denúncias, ou a causa impeachment por alguma questão, alguma infração técnica, mas ele é um processo político. E ele só perdeu a sustentação de apoio, inclusive do grupo do Belmonte, que era o diretor de futebol, porque ele queria vender 30% da base na goela, cara. Ele queria fazer isso. Isso a gente não pode esquecer.
E se ele ia fazer esse fundo de cutia com o mesmo parceiro que é o responsável pelo FIDIC, a primeira coisa que o São Paulo tem que investigar ou mergulhar no FIDIC se ele está funcionando, porque o FIDIC está sufocando o futebol do São Paulo. Não estou falando para fazer que nem o Corinthians, não estou falando para quebrar, porque a dívida do São Paulo aumentou um pouco, ela tá lá, ela não estourou 1 bilhão, né? Então fica lá, 900 e tanto, 900 e o quê. Mas a que custo isso? Está adiantando? Tem um processo de recuperação? Ou é só a falência do time de futebol que está em jogo com esse FIDIC? Né? Porque, ou é de propósito para vender o clube por uma SAF. Ou é de propósito para vender o clube. Exatamente. Agora eu começo a pensar qualquer coisa. Você infla, infla para quebrar. É isso. Ele estava completamente envolvido. O Galo fez isso. O Galo fez isso, certo? Então, é assim, a gente desconfia. E lembre-se, o FIDIC foi vendido no início e eu adorei a ideia. Sim. Qual era a venda do FIDIC? São Paulo vai ter um dinheiro aqui para trocar a dívida cara e podre por uma dívida mais justa. Eu falei, pô, maravilha, daqui 2, 3 anos você vai limpando na dívida de curto prazo, cara pra caramba, com banco, e você vai pagar, remunerar o fundo com uma remuneração de 1%, 1,5%. Tem o risco aí de você colocar o dinheiro, né? Depois já foi mudando, já não deu mais, precisaram de dinheiro, pegaram o dinheiro e a conta não baixa e a dívida não baixa. Como eu costumo dizer. É isso aí. É o que tem para hoje. Então, ao invés de expor eles, os jogadores, o time titular, a vários jogos e correr o risco que eles machuquem, segue o planejamento. Pô. Vamos ganhar, vamos perder, vamos tomar uma massa. Vamos empatar, vamos perder, vamos ganhar eventualmente. O ano vai ser difícil. Não tem para onde correr. Então é isso. A derrota para a Portuguesa foi ruim. Poderia ter sido mais, foi apática, jogamos mal, mas ainda é fase de planejamento. Para Dória, Tolói, Negrutti, Caleri, foi o primeiro jogo, pô. Primeiro jogo dos caras de titular.